Senhor Jesus, este momento onde nós damos continuidade à mensagem do Senhor Jesus, e nós estamos trabalhando e estudando o livro de Filipenses, a carta de Filipenses. Semana passada eu trouxe uma mensagem nos primeiros versículos de Filipenses, hoje de Filipenses 3. Nós já estamos na quarta mensagem de Filipenses. Está sendo uma jornada boa. Deus tem nos ensinado muito. E hoje nós vamos pegar a parte B do capítulo 3, do versículo 17 em diante. E como é o mês da família, eu quero trazer uma palavra justamente sobre isso. E o tema da mensagem de hoje, no capítulo 3 de Filipenses, é famílias que perseveram até o fim. Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo 3 da carta de Filipenses, versículo 17 até o 21. E diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao corpo glorioso. Aleluia! Você está se assentando no seu lugar? Mas eu quero fazer uma pergunta. O que faz uma família permanecer firme, mesmo depois ou no meio de tantas lutas e de tantos desafios? Como algumas famílias continuam ou conseguem continuar de pé, unidos, quando estão atravessando crises, problemas, dores e batalhas? Hoje na escola bíblica, o presbítero Cláudio falou aqui que nós tentamos iniciar a revista, a lição número 1, mas nós paramos na introdução do livro de Jó. Porque o livro de Jó, ele traz muita informação. Ele traz, porque eu amo o livro de Jó, sabe por quê? Porque não é demagogia, é vida na vida. Ali não foi mascarado que homens de Deus íntegro, homens que servem ao Senhor, famílias que servem ao Senhor, também têm crises, também têm dificuldades, também têm dores, também têm percas. Família de crente, eu não sei se você sabe, mas crente também morre. Você já sabia disso? E sabe qual é o problema de tudo? Tem crente que morre e além de morrer não avisa que vai morrer. Vocês estão sabendo disso? Não sei se vocês sabem isso aí, né? Tem crises. Tem crises que chegam na nossa porta. Quem aqui, família de Cristo, já passou por crises? Quem aqui já passou por batalhas, desafios terríveis? Desafios que você disse assim, esse aí não vai dar. A vaca foi para o brejo, levou a corda junto. Quem já passou por isso? Já passou? E vocês perceberam que essas crises chegam? Não bate palma, dizendo, ei, estou chegando. Quem é você? Eu sou a crise. Você já percebeu isso? Você já percebeu que as crises, os problemas, dificuldades assolam às vezes a nossa família? Vem com desafios enfrentando, testando, provando a nossa fé. E muitas vezes, nesse contexto todo, existem famílias que não estão firmadas no Senhor. Famílias que não estruturaram a sua casa no Senhor, mas estruturaram a sua família ou o seu bem maior, que é a família.
estruturaram sobre finanças, estruturaram sobre paradigmas que eles mesmos não conseguem completar ou viver. Às vezes famílias estão constituídas diante de uma mentira, aonde o amor não é que reina, aonde o amor não é verdadeiro, aonde o amor para, aonde o dinheiro chega ou a discussão chega. Muitas vezes nós conhecemos famílias que não estão estruturadas sobre o conselho de Jesus. Quando você for começar algo, Jesus diz, olha, quando você for começar algo, quando você for iniciar alguma coisa, inicie isso sobre a rocha. Não faça na areia, não faça onde o vento vai chegar, aonde as crises vão chegar, aonde os problemas vão chegar, e esses problemas baterão contra a parede, contra as paredes da casa, e vai poder ruir. Jesus estava dizendo, olha, você precisa começar algo, mas você precisa começar bem, porque a base é o início de tudo. Quem está comigo, diga amém. A base é o início de tudo. Não adianta você começar uma casa linda, maravilhosa, sobre um alicerce fraco. Por quê? Porque pode ruir por causa do alicerce e você perder tudo aquilo que você fez para cima. Pergunto a você. Quantos homens e mulheres de Deus estruturaram a sua vida sobre a sua carreira? Sobre a sua carreira. Ao ponto que não conhece-se uma família, mas conhece às vezes um título. Existe um título, existe uma resposta, uma visão de quem a pessoa é. Na sua parte externa, de quem ela é como profissional, ou quanto ela vale, quanto ela tem. Mas quando você vai conhecer o coração dessa pessoa, o coração dessa pessoa não diz de quem realmente ela é em Deus. Porque a sua vida é uma fachada. A sua vida é simplesmente um enlace de histórias que ela mesma passou a acreditar. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. Sabe, amados, uma família que permanece, uma família que persevera, uma família que avança, uma família que vive realmente os propósitos do Senhor, são famílias que determinaram ainda no seu início ou no decorrer da caminhada, que determinaram que Cristo seria a pedra de esquina, a pedra angular, o alicerce desse relacionamento, e através desse relacionamento também toda a sua família estaria alicerçada no Senhor. Você consegue perceber muito bem quando casamentos se desfazem. E olhe bem, eu quero te dizer algo nessa noite. Não são as grandes pedras que nos derrubam pelo caminho. Não são as grandes crises. Não são os grandes problemas. Não, pastor, não é. Olha aqui para mim. Quando você está indo numa estrada. Quando você está indo numa estrada, dirigindo o seu carro, e de longe você consegue ver uma rocha. Aquela rocha está no meio do caminho, mas ela é grande, é imponente. Você vê de longe. Você vai continuar nesse caminho para bater nela ou você vai desviar? Você vai desviar, não vai? Mas e as pequenas pedras? Aquelas pedrinhas que vão sendo encontradas pelo caminho, aquelas pedrinhas que vão ferindo devagarzinho, aquelas pedrinhas que você não percebe, mas vai ali arrancando lascas do seu coração, vai arrancando lascas do seu amor, daquilo que você acredita. E você percebe que famílias se destroem pelos detalhes da vida. É uma família às vezes que não tem Jesus como centro, que não tem a oração como a base de tudo, que não tem buscar ao Senhor porque Ele é o melhor, porque Ele é o que precisa ser buscado, porque todas as outras coisas virão e acompanharão aqueles que buscarem o Senhor de todo o coração. Porque, amados, nós vivemos em tempo onde muitas famílias estão cansadas. Pessoas não têm mais tempo.
Não tem mais tempo para os filhos. Pais estão doutrinando seus filhos pelo YouTube, pelo Facebook ou pelas redes sociais. Nós estamos perdendo a rédea dos nossos filhos. E eu acho interessante, eu quero aqui falar do Danilo e da Aline. Quero dar como exemplos. Eles têm 2 filhos. Eles têm 2 filhos, a Aline e o Danilo. Mas eles disseram para mim, pastor, meus filhos não pegam no celular. Ah, já estão pegando ou ainda não? Não, né? Não pegam no celular. E eu achei isso maravilhoso, porque dentro de no século 21, na terra que nós estamos vivendo, eles falou, pastor, nós procuramos tempo para os nossos filhos. E isso é muito bom, amados. É importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de famílias cansadas emocionalmente, cansadas espiritualmente, cansadas das pressões da vida. Pais estão cheios. Os pais estão cheios, cansados pelo dia a dia, mas não estão percebendo que Satanás está minando aquilo que é mais importante, que é a vida dos seus filhos, que é a vida da sua casa, que é a vida do seu casamento. Pessoas não estão se atentando que Satanás está enchendo de coisas, mas está roubando o que é essencial, que é a família. Amados, existem casas bonitas, maravilhosas por fora, mas estão feridas por dentro. Tem mães que hoje, no Dia das Mães, não ouviram mãe, eu te amo. Sabe por quê? Porque o dinheiro falou mais alto, uma mágoa do passado falou mais alto. Estão arrancando relacionamentos, retirando do seio da família aquilo que é o mais importante que Deus constituiu. Porque casamento não é uma obra do mundo, casamento não foi uma obra feita aqui. Casamento é uma instituição que Deus criou para a glória dele. Quando Deus criou Adão, ele viu que aquele homem estava triste e ele disse que não era bom que Adão estivesse sozinho. Vou arrumar-lhe uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que caminha do lado. E fez a mulher. E desse casamento iniciou-se uma família. Família é projeto do Senhor. Pais estão tentando não se desmoronar na frente dos seus filhos. Mães estão lutando em silêncio, tentando deixar esse lar o mais habitável possível. Filhos, nossos filhos, eu não sei se você sabe, mas nossos filhos estão sendo disputados pelo mundo com você. E eu vou te dizer uma coisa. Se o nosso olhar e a nossa atenção não estiver voltado para os nossos filhos, nós vamos perder essa batalha. E eu quero pedir em nome de Jesus que você deixe o seu celular de lado. Preste atenção naquilo que Deus quer falar com você. Senão não precisaria você ter vindo aqui. Se não fosse para ouvir a palavra do Senhor, para não ter reverência diante da palavra do Senhor, você poderia ter ficado em casa. Se você veio aqui, preste atenção naquilo que Deus tem falado no seu coração. Deus quer falar com você. Mas sabe por que você está vivendo isso, ou a sua família está vivendo isso? Pelo causa da negligência que você, e muitas vezes temos tido diante da família. Essa negligência, onde um aparelho desse rouba o nosso coração, a nossa atenção, e rouba aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa família. Satanás nunca brincou de ser Satanás. Satanás nunca brincou de ser seu adversário. Ele se declara como seu inimigo e ele mantém isso firme até o final. Quem não vê Satanás como inimigo é eu e você. Quando é que nós não nos atentamos que Satanás é o nosso inimigo? Quando nós titubeamos entre a criação dos nossos filhos. Aonde nós vamos abrindo exceções para a nossa vida. Falei essa semana com um amigo. Eu disse, meu filho, diga uma coisa. Quantos amigos o seu filho tem? Quantos amigos a sua filha tem? Ah, pastor, eu não sei, tem bastante. Pois é, e quantos pais ele tem?
pai só tem um. Então você não precisa ser amigo dos seus filhos, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. É isso que os seus filhos precisam. A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem? A quem? Ao filho que ama. A correção e disciplina também é amor aos nossos filhos. Nós estamos ensinando nossos filhos de uma forma deliberada aquilo que eles precisam ser, a quantidade de dinheiro que eles precisam ter, os bens que eles precisam ter. Nós estamos ensinando nossos filhos que eles precisam ser alguém nessa terra, mas nós não estamos indicando o caminho do céu a esses filhos para que eles sejam reconhecidos e terem o seu nome escrito no livro da vida. Não pagamos mais o preço pelos nossos filhos. Quanto tempo faz que você, pai e mãe que está aqui, não acorda pela madrugada para colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer: Deus abençoa, Deus dê temor ao coração deles, Deus restabeleça meu filho, Deus, eu apresento meu filho ao Senhor. Quanto tempo faz que você não faz isso? Mas vou te dizer uma coisa, você pode ter certeza que o nome do teu filho está no terreiro de macumba. O nome do teu filho está no nome aí, porque Satanás tem colocado sobre esses lugares, sabe para quê? Para tomar o coração dos teus filhos. E quem está negligente não é Satanás, é eu e você. Amém ou não amém? Estou falando alguma mentira aqui? Amados irmãos, o problema não são as famílias que começaram bem, mas é aquelas que estão parando no meio do caminho. A rotina, a intimidade esfriou a fé. A rotina, as preocupações da vida roubaram a comunhão com Deus. As distrações, como eu disse, ocuparam o lugar da presença do Senhor no centro da nossa casa. Mas Paulo, ele vem através desse capítulo trazer uma verdade ao nosso coração, mostrando que existe dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que vivem presas às coisas dessa terra. Segundo, os que continuam olhando para Cristo, mesmo em meio às dificuldades. E Deus está à procura de pessoas verdadeiras, fiéis ao Senhor, que mantêm o seu coração olhando fito para aquele que é o autor e consumador de nossas vidas. Ele está à procura de pais e filhos que vão cevar o coração dos seus filhos. Então, Deus está à procura de pais que vai preparar o caminho para os seus filhos, que vai indicar o caminho, ensina o caminho da criança, no caminho que a criança deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará dele. Deus está à procura de pais que vão doutrinar seus filhos no caminho do Senhor, e o mundo não doutrinará quem ele será. Deus está à procura. Porque quem vence, amados, não é aquele que começou bem ou aquele que simplesmente começou, mas aquele que perseverou até o fim. A primeira verdade, ou o primeiro ponto que eu quero trazer a você nessa noite, versículo 17, abra lá comigo. Versículo 17, vem dizer assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que lhe apresentamos. Paulo vem trazer uma verdade ao nosso coração, dizendo: irmãos, sede meus imitadores. Em algumas versões, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Existe uma forma de proceder uma família na presença do Senhor. Famílias precisam, nossos filhos precisam de referências espirituais. Precisam de referências. Paulo está falando aqui sobre influência. Sede meus imitadores. Imitar é tornar-se parecido. Imitar é você ter um objetivo e se tornar igual. Você sabia que o seu filho quando ele está crescendo, ele está parecendo com alguém? Você lembra quando seu filho era pequeno, mãe aqui,
As meninas, quando colocavam o teu tamanco, colocavam a sua sandália, colocavam suas roupas e fazia de conta que era você? Quem as mães que viram isso daí acontecer? Viram, né? E os pais, aqueles meninos, colocava a roupa, colocava o óculos, colocava para ficar parecido com os pais. Quem viu isso daí? Os pais que viram isso daí? Viram. Conforme vai crescendo, é normal os nossos filhos pegarem imitações de outros. Mas agora te pergunto, naquilo que você está vivendo hoje, vendo seus filhos estão parecendo com quem? Seus filhos estão parecendo com quem? Estão sendo influenciados por quem? Estão imitando quem? Paulo vem dizer, olha, existe uma fórmula, e essa fórmula é imitar a Cristo. Toda família está seguindo alguém, toda casa está sendo moldada por alguma voz. Todos nós estamos assim. Hoje, o mundo tenta discipular os nossos filhos pela internet, pelas redes sociais, pela cultura. Ou você acha que a cultura não foi mudada para que os nossos filhos sejam corrompidos? Ou você acha mesmo que esse mundo está certo? Você acha mesmo que você vai ter que deixar a educação, a espiritualidade dos seus filhos na mão dos professores? Você vai deixar isso mesmo? Você vai deixar para a internet ensinar seus filhos a servir a Deus, a amar ao Senhor? É isso mesmo que você está me dizendo? Que o TikTok vai ensinar aos seus filhos a servir a Deus e ter temor ao Senhor? É justo isso daí? Ou você não percebeu que as ideologias estão sendo montadas justamente para destruir aquilo que é mais importante, que é a família? Ou você não percebeu? Nossos filhos estão sendo moldados. Pais ensinam o caminho certo a seguir nessa terra, mas não ensinam muitas vezes como é para chegar no céu. Sabe, amados, minhas filhas, todo dia quando eu vou orar pelas minhas filhas, tanto de dia quanto na madrugada, todos os dias quando eu vou orar por elas, eu digo, Senhor, coloque o temor do Senhor no coração das minhas filhas. Pai, que elas tenham temor do Senhor, que elas saibam quem é o Senhor, que elas nunca se apartem do Senhor, Pai. Que elas nunca venham se apartar do Senhor, do temor do Senhor. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Famílias fortes, amados, não são perfeitas. Famílias que decidiram, essas famílias fortes não são aquelas que você vê perfeição em tudo, mas são famílias que decidiram seguir os exemplos corretos. Que decidiram fazer o que é certo. E hoje nós estamos aqui no Dia das Mães, no mês da família. Muitas vezes mães. E agora eu quero dizer você com o sacerdote do lar. Você que é o sacerdote, o homem da casa, faz assim com a tua mão. Faz assim. Sabe qual é o nosso problema às vezes como sacerdote do lar? Nós estamos vendendo para as nossas esposas aquilo que nós deveríamos estar fazendo. O exemplo, o cuidado, o direcionamento. Para onde a nossa família tem que ir. Paulo vem dizer, como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Aqui não está dizendo sobre quem vai mandar em quem, mas está dizendo para onde que alguém vai apontar para que toda a família possa ir. Muitas mães têm sido o coração espiritual da casa. Tem ditado para onde essa família. Essas mães continuam orando quando ninguém vê, continuam acreditando quando todos desanimaram, continuam sustentando a família em oração. Por quê? Por negligência. Timóteo, um menino que deu certo, que foi pastor. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, a fé sem fingimento que habitou primeiro na tua avó Lloyd e também na tua mãe Eunice. Paulo está trazendo uma referência, não do pai de Timóteo, mas da mãe e da avó, que trouxe referência, que tornou aquele menino grande no céu.
Sabe, amados, eu quero te fazer uma pergunta: quem está influenciando a tua família hoje? Quem é o maior exemplo dos teus filhos hoje? Sua casa está sendo moldado pela presença de Deus ou pelos valores do mundo? Os seus filhos estão mais parecidos com Cristo ou com pessoas desse mundo, com aquele amiguinho do TikTok, ou aquele cara que aparece no TikTok, aquela mulher, aquela influência do TikTok? Qual é que o seu filho está mais parecido? Porque famílias que perseveram, elas decidem olhar para Cristo todos os dias. A segunda verdade é que o maior perigo das famílias é quando elas decidem viver apenas das coisas terrenas. Olha o versículo 18 e 19. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Amados irmãos, Paulo mostra aqui que pessoas que são dominadas pelos desejos dessa vida. E esse é um dos maiores perigos nos lares de hoje. Casas cheias de entretenimentos. Muita coisa para fazer, mas vazias de oração. Vazia de tempo com Deus. Famílias conectadas à internet, mas desconectadas umas com as outras, desconectadas do céu. Famílias que estão desconectadas. Os pais estão correndo atrás de estabilidade, correndo atrás de dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas os seus filhos não precisam muitas vezes de uma vida melhor. Eles precisam de um Deus que pode proporcionar tudo melhor. Talvez você está ensinando o seu filho a ganhar dinheiro, a ter nome, status aqui nessa terra, mas você não está ensinando o caminho do céu. E isso vai tornar talvez o teu filho o pior de todos os infelizes dessa terra. Pais estão correndo, muitas vezes atrás de estabilidade, mas estão perdendo os seus filhos espiritualmente. Estão perdendo a rédea dos seus filhos, e o inimigo sabe que se ele conseguir tirar Cristo do centro da sua família, o restante que você tem começa a desmoronar aos poucos. Paulo está dizendo, o Deus dele é o ventre. Que é isso? O que ele está querendo dizer? O Deus dele é o ventre, é aquilo que governa, é aquilo a que ele serve. E o que é isso? É o orgulho, a vaidade, o dinheiro, as emoções. Muitas vezes as distrações têm se tornado o Deus dessa família. Mas eu quero te dizer algo. Existe uma família que persevera no Senhor, aleluia. Que entendem que Cristo precisa voltar ao centro da casa. E hoje talvez o maior grito aqui é: Cristo quer voltar ao centro da sua família. Cristo quer voltar ao centro do teu coração. Josué 24, versículo 15, ele disse, eu acho que já foi até dito pela irmã Vanessa aqui hoje. Eu não sei, Josué chegou para aquele povo todo, que ele estava governando, aquele povo que ele estava liderando, ele disse, eu não sei vocês, eu não sei a quem vocês vão seguir, mas uma coisa eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Eu não sei como foi a família do teu pai, a família da tua mãe, como é a tua tia, como é isso. Eu só sei de uma coisa, você foi colocado sobre a cabeça de uma família. E Deus não vai pedir conta de como foi os seus pais, os seus primos, mas Ele vai pedir conta de como estão os seus filhos. Como está a tua casa. Deus está à procura. O que ocupa mais espaço dentro do teu lar hoje? Como está a sua comunicação com a sua família? Como está a comunicação com os seus filhos? O que é que os seus filhos estão lendo? O que os seus filhos estão vendo? O que os seus filhos estão assistindo? Com quem seus filhos estão conversando? Quem são os amigos dos seus filhos?
Quais são as influências que estão postadas no quarto, lá nas paredes do quarto dos seus filhos? Dá dó, amados, quando eu chego na casa de crente e eu vejo no quarto dos filhos pôsteres de Michael Jackson, de Britney Spears, de Shakira, de Goku, de isso, aquilo, outro. Moleque que está lá aprendendo a virar o giraia, mas não sabe quem é Cristo. Você já chegou em casa assim? O menino sabe todos os nomes dos cavaleiros do Zodíaco, mas não sabe nem o nome do cavaleiro que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe tudo. Sabe, amados, a presença de Deus, ela quer ocupar os nossos corações. Mas muitas vezes nós estamos perdendo a nossa família. Mas Deus está à procura de famílias, pais, que oram juntos, que ainda buscam o Senhor juntos, que ainda valorizam a comunhão, porque aquilo que governa o coração da família também define o seu futuro. Se você puder anotar, anote isso aí. Quem governa a tua família também definirá o teu futuro, o futuro da tua família. E o terceiro ponto que eu quero trazer nessa noite é famílias que olham para o céu, elas conseguem continuar. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, olha o que Paulo está dizendo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Pelo poder que os capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao corpo glorioso. Amados irmãos, a nossa pátria não é aqui. Aqui nós temos um tempo determinado. Aqui nós estamos passageiros. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa pátria é o céu. O nosso destino é o céu, aleluia. Nós estamos aqui por um período curto de tempo. Eu não sei se você percebeu, mas tem gente morrendo, porque chegou o seu tempo. E a qualquer momento pode ser a minha e a sua senha. Agora eu te pergunto, para onde ainda que nós vamos? Paulo aqui ele encerra, lembrando uma coisa gloriosa a nós. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não é o dinheiro. A nossa esperança não é a casa, não é o carro. A nossa esperança não são os bens. A nossa esperança é que um dia nós possamos ver o autor e consumador de nossa vida. Nós possamos chegar ao encontrá-lo nas nuvens, encontrar com o nosso Senhor e Ele dizer ao nosso coração: adentre, filhos amados, para o gozo eterno. Aleluia! Talvez o maior e mais precioso que nós podemos ouvir no final de tudo é Deus chamando a voz do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, dizendo: entra para o gozo do teu pai. Talvez a dor maior vai ser de pais que serviram ao Senhor dentro de uma igreja, mas não ensinaram os seus filhos a servir a Deus. No arrebatamento, Deus vai arrebatar a todos, mas agora tente imaginar você olhando para os teus filhos ficando. Tente imaginar isso agora. Tente imaginar agora os seus filhos ficando. Por quê? Porque você foi negligente. Você não ensinou os seus filhos a adorarem ao Senhor, não pagou o preço pela vida dos seus filhos. É uma guerra, amados. É uma guerra constante. Mães, não desanimem pelos seus filhos. Não tente achar que os seus filhos estão dando certo nessa terra e isso está tudo bem. Não tente
não tente achar dessa forma, em nome de Jesus, que as máscaras de Satanás caiam hoje. Pais, não tentem achar que porque os seus filhos estão dando certo, porque estão estudando, porque estão tendo um diploma, porque estão sendo chamados de doutor e está dando tudo certo. Não é, é mentira de Satanás. Se os teus filhos não conhecerem a Cristo, se eles não souberem quem é Deus, você e sua família perdeu tudo. Existe um clamor no coração de Deus, é de trazer de volta. Pega aí com a sua Bíblia, vá no último versículo da Bíblia no Velho Testamento. Vá lá no último versículo. Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5, é o clamor de Deus. É o clamor de Deus, capítulo 4, versículo 5. Vejam, e eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Olha o que Deus está dizendo, que vai existir um grande dia. Qual é o dia? O dia que todos nós teremos que comparecer diante do trono branco do Senhor, no dia do julgamento, onde povos, línguas e nações terão que se render perante o Senhor. Versículo 6. Ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a toda a terra com maldição. Existe um clamor no coração de Deus. É que os nossos corações estejam justamente vivendo nessa terra como forasteiros, mas com o seu coração plantado lá no céu, sabendo que a nossa pátria é no céu, que um dia nós voltaremos para lá, que um dia o nosso Senhor vai voltar e nos buscar. Isso não é um conto de carochinha, isso não é uma fábula, isso é uma verdade. Talvez a maior verdade que vai existir é que o nosso Senhor voltará, breve Ele voltará, aleluia. Breve Ele voltará. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Paulo encerra, lembrando que a nossa esperança não está nessa terra, e isso muda tudo. Porque as famílias que têm os seus olhos no céu conseguem continuar mesmo passando pelos vales. Tem mães aqui cansadas, pais aqui preocupados. Como vai sustentar essa família? Como vai prosseguir? Aqui tem filhos afastados. Filhos que já não conseguem nem servir mais a Deus. Filhos que não sabem nem para onde é o caminho da casa do Senhor. Agora eu te pergunto, pai e mãe. Você vai ver isso tudo e não vai se colocar como um combatente? Você vai deixar Satanás roubar a sua família aos poucos? Às vezes com verdades mentirosas? Dizendo, olha, o seu filho precisa crescer, o seu filho precisa experimentar as coisas dessa vida, o seu filho precisa ser advogado, precisa ser um doutor, precisa ser isso, aquilo, outro. Mas você não percebe que ele está perdendo aquilo que é mais essencial, que é a cidadania do céu? Você vai deixar isso tudo acontecer e você não vai se colocar de joelhos diante do Senhor. Por esta causa eu me coloco de joelho. Você vai ficar aí dando risada da desgraça que está acometendo na sua casa, e você não vai se colocar em oração. Você vai perder essa batalha dos seus filhos, da sua casa, da sua família, para Satanás, por negligência. Vir à igreja, amados,
no domingo, ou vir à igreja uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, não vai colocar a sua família no altar do Senhor. Isso é todos os dias, é com oração, é com busca, é com louvor, é colocando Jesus no centro da minha casa, é acordar pela manhã, colocar minha família no centro, é a hora que for dormir, minha família está no centro, eu vou pagar o preço pelas madrugadas, eu vou jejuar pela minha família, eu vou orar para o Deus, porque Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mudar, Deus vai transformar. Amados, você não pode aceitar seu filho, sua filha fora da casa do Senhor. Você não pode aceitar. Talvez Deus está colocando sobre você uma batalha de responsabilidade, uma batalha de luta. Mas eu quero te dizer uma coisa, nessa batalha, nós já começamos bem, já começamos ganhando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa vida, aquele que tem todo o poder, Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. E no final, lá em Apocalipse, quando você chega lá, tem um vitorioso, e o vitorioso é aquele, é o guerreiro poderoso, o Senhor da guerra, que tem todo o poder em suas mãos. Nós já estamos bem, aleluia! Aleluia! Nós já estamos bem. Nessa batalha nós já começamos com aquele que tem todo o poder. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está com você. Aleluia! Os seus filhos não vão ser inimigos de Deus. Os seus filhos não vão ser pessoas que não conhecem o Senhor. Os seus filhos não doutrinarão a sua vida pelas coisas desse mundo. O Deus do ventre não será o Deus do teu filho. Aleluia! Não vai. Talvez hoje Deus está te dando essa visão para que você possa se colocar na presença, na brecha. Deus disse um dia: eu procurei alguém que se colocasse na brecha, mas eu não achei ninguém. Deus disse isso. E por quem Deus estava falando? Alguém que pudesse clamar pelo meu povo, mas eu não achei ninguém. Deus pode contar com você para se colocar na brecha de luta pela tua família? Ou você vai ficar correndo atrás das coisas dessa vida? Você vai ficar correndo atrás de dinheiro, de bens? Não é que você não pode correr atrás, isso não pode ser o seu objetivo maior. Isso só não pode ser o seu objetivo maior. Pelo contrário, você precisa entender que Deus, Ele precisa ser adorado e ser ensinado pelos seus filhos. Deus diz aos judeus lá atrás: inculca na cabeça dos teus filhos, inculca as tábuas dessa lei, inculca nos teus filhos a lei, os 10 mandamentos, inculca na cabeça deles, para que quando eles crescer, eles tenham isso intrínseco no coração deles. Famílias que aqui estão, vocês precisam pegar na mão de Jesus. Hoje vocês precisam fazer um pacto com Jesus hoje. Um pacto de mudança, um pacto de transformação. Deixar de serem bocas abertas diante do inimigo e se tornarem pessoas de postura que vão liderar a sua família rumo à mansão celestial. Eu sempre digo isso. O coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Se você colocar Jesus no coração dos teus filhos, você pode ter certeza que não vai ter espaço para Satanás e os seus ensinamentos. Pastor, mas meus filhos já são grandes. Dá tempo, porque é sangue do teu sangue, é sua família, é os teus frutos, e os teus frutos não vão perecer, não vão apodrecer pelo caminho. Agora te pergunto, comer é bom, dormir é bom, é muito bom, ganhar dinheiro é bom, é muito bom, só que você não vai conquistar na guerra espiritual a sua família para Cristo pensando nisso. É guerra. Mexa o teu irmão do lado aí, chacoalha ele, diga assim: é guerra. O Bernardo disse ali: é selva, né, Bernardo? É guerra.
Não é fácil, mas vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Aqui tem pais que vão se colocar na brecha. Tem pais aqui que hoje vai começar a mudar a situação, ou eu preguei aqui simplesmente para as pessoas da internet. Se você está aí e você quer uma mudança na sua casa, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Bem rapidinho, vamos adorar junto ao Senhor. Os filhos podem vir também, pode vir os filhos também. Os filhos podem vir aqui perto dos seus pais. Os filhos que estiverem aqui dentro, né? Amados, hoje eu quero que você faça um pacto aqui, não diante de mim. Eu também sou que nem você, eu tenho 3 filhas, 4. E eu preciso ensinar elas todos os dias a temerem ao Senhor. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Filho de médico não é médico. Filho de dentista não é dentista. Filho de crente não é crente. Nós precisamos ensinar, nós precisamos batalhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. E Deus está à procura aqui hoje de pais que tenham responsabilidade com seus filhos. Tenham responsabilidade realmente de colocar na presença do Senhor, dizendo: eu vou batalhar pelos meus filhos, pela minha família, e eu quero ver a minha família aqui dentro da igreja servindo ao Senhor. Eu não permito que Satanás roube a minha casa, saqueie a minha casa. Não permito. Pastor, mas meus filhos estão longe. Não importa, Deus vai mudar essa história, vai mudar esse cativeiro, em nome de Jesus. Lembre-se, aquele que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Lembra disso? Nós já estamos na frente, nós já estamos ganhando. Agora eu quero te dar alguns minutos para você orar pelos seus filhos e pela sua casa. É você que tem poder. Apresente a vida dos teus filhos agora. Se é o teu marido, apresente o teu marido. Se é a sua esposa, apresente a tua esposa. Pastor, mas eu não tenho filho ainda. Mas quando você vai ter, já começa a apresentar os seus filhos. Eu fazia isso. Antes das minhas filhas nascer, eu já apresentava meus filhos ao Senhor. Comece a apresentar ele. Mas não é aquela oraçãozinha assim: ah, Deus, abençoe meu filho. Não. Diga a partir de hoje: Senhor, eu quero ter compromisso com a salvação dos meus filhos. Comece agora a determinar a transformação na vida da tua família. Comece agora a transformar, a acreditar na transformação. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu apresento cada família aqui, Senhor. Pai, nós não aceitamos aqui filhos desviados da tua casa. Não existe filhos desviados. Existe filhos que estão longe da tua casa, mas desviados não. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco agora cada família aqui, cada filho, cada esposo, cada esposa, cada família representada agora, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que agora seja, ó Deus, Pai, aquilo que eles necessitam para a transformação, para viver a mudança, Senhor. Pai, eu decreto agora a falência do inferno contra as famílias agora. Pai, em nome de Jesus, filhos a partir de hoje começarão a ver o céu de uma forma diferente. Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta com o teu poder, Senhor. Comece a entrar agora, desperte esses pais agora para essa batalha, Senhor. Comece a despertar esses pais agora para viver o milagre. Deus, que a negligência não seja o prato do dia, Senhor. Deus, que a nossa postura não seja de covardes, Pai, diante do Senhor, para que nós não venhamos ver os nossos filhos abandonados ou deixados para trás. Pelo contrário, Senhor,
Que nós venhamos ver os nossos filhos na presença do Senhor. Aleluia! 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 Deus, eu abençoo a vida dos pais aqui, Senhor. Dê a eles estratégia, visão. Dê a esses pais, ó Deus. Dê a eles posturas de guerreiros, Senhor. Que essas mães, Deus, seja realmente a mulher lá, Deus, que a Bíblia fala, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, que essas mulheres sejam mulheres sábias, que edificam, como diz, ó Pai, na Tua palavra. Pai, que esses homens, ó Deus, não sejam negligentes nem covardes com a sua família, pelo contrário, que sejam homens verdadeiros, como a palavra do Senhor disse a Josué: Josué, seja homem, Josué. Pai, que essa palavra venha ao nosso coração e nós não venhamos negligenciar a nossa família. Deus, em nome de Jesus, como sacerdote da Tua casa, eu abençoo o Teu povo, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Deus tem me chamado para uma batalha pelas famílias. Amados, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não tenho autoridade sobre os seus filhos. Quem tem autoridade sobre eles é você. Se você se colocar na postura, Deus vai mudar a sua história. Ainda num curto prazo, ainda esse ano, seus filhos estarão dentro da casa do Senhor. Ainda esse ano, seus filhos voltarão para a casa do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que tudo depende de você. Qual é a estratégia que você vai ter dentro da tua casa? De deitar e dormir até a madrugada, ou você vai se colocar, vai levantar, vai lá no quarto do teu filho. Vai lá no quarto, coloca a mão na cabeça deles e abençoa os seus filhos. Abençoa os seus filhos. Pastor, mas meus filhos não moram mais comigo. Vá num cantinho lá e coloque a mão num lugar, dizendo: ó Pai, essa aqui é a cabeça do meu filho, pela fé. Liga para os teus filhos e diga: eu te amo. Você é a melhor coisa que Deus me deu. Você é precioso para mim, você é meu filho. Diga isso aos seus filhos. Será que os seus filhos sabem que você o ama? Diga aos seus filhos o quanto você é comprometido com a salvação deles. Amados, Deus tem recomeço para a sua casa. Deus tem recomeço para a sua história. Quem crê nisso? Diga: eu creio, pastor. Agora eu pergunto a você: o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu aqui? Você vai jogar ali na lata do lixo? Tem um lixo bem ali, depois você pode jogar ali se você não quiser para você. Quiser deixar aqui por dentro, joga aqui, a hora que você sair ali, joga aqui para dentro. Não tem perigo não. Não tem perigo. Você pode pegar tudo isso aqui e jogar no lixo. O compromisso é teu. A família é tua. Agora você pode dizer: Senhor, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. A minha casa vai servir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo nisso? Quem está comigo nessa batalha? Quem está comigo nas madrugadas? Para nós clamarmos pela nossa família. Aleluia. Volte para o teu lugar, adorando ao Senhor neste momento. Adorando a Ele, em nome de Jesus. Aleluia.